Olá, vamos para mais um vídeo. E hoje a proposta é falar sobre uma ideia. Como ficar rico mesmo ganhando pouco? Vou mostrar para você que tem um caminho que é possível. Tá bem? Bom, mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças e te convido aí para me acompanhar nas mídias sociais, aqui no YouTube, no Instagram, me seguir lá no Telegram, conhecer o meu blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso Finanças Pessoais, que tem tudo isso que eu falo por aqui. Tá bem? Tem um link na descrição desse vídeo aqui. Bem, então, como é que é o caminho, esse tal caminho para alcançar a riqueza do ponto de vista financeiro falando, mais especificamente, e mesmo ganhando pouco, né? Como ficar rico, mais especificamente ainda. Bom, a ideia é basicamente passando por alguns passos. O primeiro deles, que impede, são as crenças limitantes, porque é mais de uma crença. São aquelas coisas que nós ficamos repetindo como crença, que viraram hábito, que dizem que isto é uma coisa que não é possível, e tem aquelas memórias que você tem que nem sabe que tem lá do aprendizado de infância. Então, as crenças limitantes são a primeira coisa, tá? Primeiro impacto quando se fala, quando se ouve esse tipo de coisa. Tá? Aí se mistura com outros conceitos, é claro, né? Bom, no final das contas, isso são justificativas, tá? Bom, então, o que são crenças? Como é que você vai desafiar isso? Eu vou falar um pouquinho mais especificamente agora. Bom, crença é aquilo que você acredita fielmente que você pode e que você não pode. Então, quando a questão é dinheiro, a questão é riqueza, você tem que desafiar essas crenças, tem que identificá-las e depois desafiá-las. Melhor dizendo, nessa ordem aí. Tá? Então, o segundo passo, depois disso, é você eliminá-las, porque elas estão barrando desse processo todo. Você vai ver que ganhar dinheiro não é um problema, porque todos ganham e ganham muito no decorrer de uma vida. É só fazer algumas contas que eu também vou fazer aqui, tá? Porque isso termina, então, impedindo. Mas uma questão que eu acho importante é nós tentarmos identificar, mas como é que a gente vai fazer esse passo a passo de identificar? Eu selecionei aqui, escrevi algumas perguntas que eu peço agora. Se você não tiver uma caneta, ou não tiver um papel com você, pare o vídeo e escreva as perguntas que eu vou fazer agora. E mesmo que a resposta não seja agora, não venha, guarde a pergunta e depois responda. Primeira pergunta, então, para identificar as crenças que estão lá inconscientes, que você não sabe o porquê que elas estão lá. Então, agora é o momento de mexer nisso, para depois a gente falar especificamente nas contas que precisamos fazer para alcançar a riqueza mesmo ganhando pouco. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, preste atenção. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar do dinheiro? Quem foi que falou com você? Tá? Imagine essa situação, é uma volta no passado. Tá? E outra questão, quem falou e quantos anos você tinha? Tá? Terceira pergunta, como é que era o clima emocional no seu ambiente, na sua casa, nas pessoas com quem você convivia? Quarta questão, quando foi a primeira vez que você ganhou dinheiro? Tá? Com quantos anos você tinha? Ok? Outra questão, o que você fez com esse dinheiro ganho? Onde você gastou, ou você guardou, ou enfim, o que você fez com esse dinheiro? Todas essas perguntas daqui vão mostrando pistas, né, de como é que você pensava e que provavelmente esteja pensando hoje, mesmo que você não lembre de estar pensando, não sinta, porque isso virou um hábito. Né? Sexta questão, qual era a situação financeira, né, quando você nasceu? Né? Veja a história, se você não lembra, claro, ninguém vai lembrar quando nasceu, mas a história é contada e você vai ter um pequeno flash, uma pequena montagem do que foi isso aí. Tá? Isso provavelmente está gravado dentro da sua cabeça. Tá? Mais uma pergunta, sétima pergunta, para fazer essa ressignificação das crenças limitantes quanto ao dinheiro. Quando você comprou pela primeira vez algo com dinheiro poupado, você lembra disso? Que momento foi esse? O que você fez? Que situação foi essa que gerou isso? Qual é o estado emocional que você teve nesse momento? Bom, oitava questão. Lembra de ter perdido dinheiro? Você lembra de alguma vez ter perdido, de ter um prejuízo em dinheiro? Que situação foi essa? Como é que isso se transcorreu? Se gerou estresse, não gerou? Foi acidente? Como é que você interpreta isso? Tá? Outra questão é, você teve na sua vida até o presente momento assim, sonhos de ser empreendedor, de ter uma carreira, de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido?
E essa a segunda pergunta aí, acoplada é: você conseguiu esses objetivos, realizar esses sonhos? E por fim, agora uma questão que vai levar um pouquinho mais tempo, você vai fazer depois, é o seguinte: se o dinheiro, seu relacionamento com o dinheiro fosse um relacionamento pessoal, tá? Como é que você descreveria ele? Tá? Eu já fiz essa pergunta num outro vídeo, porque ela é importante. Então, imagina que o dinheiro é uma pessoa. Como é que você descreve ele? Em termos do seu jeito, tá? Não vou dar pistas aqui, esse é do seu jeito. E depois, esse jeito que foi descrito, você faz uma correlação com a forma como você enxerga hoje, como você se relaciona de fato no dia a dia, como você pensa, como fala sobre o dinheiro hoje. Se tem a ver essa busca que você fez e juntando as outras questões todas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, as crenças limitantes, tá? Crenças limitantes é um grande ponto, começando por aí. O segundo ponto para a gente ver é eliminar a famosa corrida dos ratos, né? Que é assim, corre, ganha, gasta e não guarda, que é o objetivo, tá? Então, esse é um processo bastante comum no conceito de que só é possível riqueza quando se ganha muito. Então, eu vou ganhar muito e quando eu ganhar muito, eu vou ser rico. Mas se você não fez a lição de casa de guardar, de investir, esse patamar de crescimento, né, quanto mais cresce, mais gasta, ele se desmorona um dia. Eu uso os exemplos que eu falo sempre daqueles muitos e vários, enfim, jogadores de futebol, né, que é bastante comum, são muitos no mundo todo, ou outras celebridades, ou outros ganhadores em todos os mundos aí os mundos de esporte, de artístico, enfim, tá? Você deve conhecer um ou outro pelo menos. Bom, por que isso acontece? Porque não houve as crenças limitantes ou não houve um planejamento financeiro específico que foi ensinado, uma educação financeira que desde cedo promovesse a não corrida dos ratos, né? Então, essa é a famosa corrida dos ratos tratada dado esse nome pelo Kiyosaki, pelo Robert Kiyosaki. Bom, o que temos que fazer? Bom, o hábito de poupar. Então imagine que, vamos para o terceiro ponto, tá? O hábito de poupar. O que aconteceria, por exemplo, se você poupar, mas antes disso é só sentir e fazer uma pequena reflexão sobre a quantidade de dinheiro que passa por você, que passa por todos nós durante uma vida toda, né? Imagina se começa aos 20 anos a trabalhar, hipoteticamente, e ganhar dinheiro, e no decorrer de 40 anos até os 60 anos é um movimento de ganhar dinheiro. Durante esse período passa muito dinheiro pela nossa vida, pelos bolsos de todo mundo. Então imagina que alguém, por exemplo, que ganhe em 40 anos, que ganhe 10 mil, uma média, né? Média de 10 mil, claro, começa com 1.000, 1.200, 1.500 e chegue numa média de 10 mil. Vamos pensar num caso bem sucedido, que é o caso que eu espero para todas as pessoas que me assistem. Você chegou então, durante esses 40 anos, passou 4 milhões e 800 pelo seu bolso. Isso sem considerar efeito de juros, né, capitalizados, não estou considerando inflação, só para ter uma ideia da grandeza do número, tá? Passa 4 milhões e 800. Bom, se você tiver uma renda, digamos assim, menor, média, de 5 mil, vai passar 2 milhões e 400. Bastante, né? E se a renda for a metade dos 5 mil mensais, né, você vai ter uma história contada de 1 milhão e 200. Então é muito dinheiro. Então mesmo que você ganhe 2.500 por mês, durante uma vida de 40 anos vai passar 1 milhão e 200. A grande questão de eu trazer e colocar esse ponto. Desse valor total, se você não guarda nada, tá? Alguma coisa existe que está bloqueando. Você não pensou no futuro, você não considera que vai existir um momento lá na frente. E não é a quantidade de dinheiro que você vai receber, né? Comparando com as celebridades, enfim, a história que eu já falei agora há pouquinho, né? Não é isso que não é o ganhar mais que vai fazer você mudar. Tem alguma coisa acontecendo. Esse dinheiro está indo porque não está sendo aproveitado para fazer as provisões que precisam ser feitas. Bom, esse é um ponto. Outro ponto seria, então, como é que você faria para, digamos assim, para a consciência do valor que passou.
O que aconteceria se fosse poupado então? Que é o outro passo do aproveitamento. Bom, se você teve aqui uma conta simples de 4 milhões e 800 aqui, no primeiro exemplo que eu falei, que acumulou, que passou, né? Acumulou não, passou por 40 anos, esses 4 milhões e 800, se você guardasse 20%, então vamos imaginar, bom, eu vou me dar conta que existe essa necessidade, 20%. Esses 20% aplicados, né, você teria então 1 milhão, né? 1 milhão e 67 mil reais se você tivesse guardado uma parte. Bem, e por aí vai, tá? Agora imagine que se você tivesse 2.500 por mês, tá? Vou olhar a continha aqui, 600, tá? E você fosse guardar então 20% disso por mês, é 500 reais, você teria 300 mil, tá? Bom, 300 mil guardados de 2.500, com juros compostos, não é mau negócio, tá? Bom, agora vamos por fim, para encerrar isso, vamos pensar o seguinte, que antes de nós encerrar esse vídeo, então, para sensibilizar mais. Imagine que você agora quer, em termos práticos, ver como é que eu vou fazer agora. Eu me convenci, tá, essa conversa foi legal, me convenci, e eu tenho lá, então, uma média de 0,6% de taxa de juros ao mês, que eu consiga investir isso aí. Bom, que é bem possível num prazo a longo prazo, numa média, e é bem baixo, dá para ser mais até, mas que seja 0,6%. Nós estamos em agosto de 2020. Bom, quanto que eu precisaria guardar se eu quisesse ter 1 milhão, em 10 anos, tá? Quanto que eu precisaria guardar por mês a partir de agora? Então, com essa taxa, nesse tempo, eu precisaria de guardar R$ 5.700. Tá? Agora, bom, vou imaginar que seja muito para você. Vou aumentar o prazo para 20 anos. Para 20 anos, para você ter 1 milhão em 20 anos, você precisaria guardar 1.800 reais por mês. Mas se for muito ainda, você aumenta o prazo, você espera 30 anos. Você vai precisar então para 1.787.000, e se você esperar 40 anos, né, que foi o início da explicação e da conversa de hoje, você vai precisar de R$ 360 reais por mês. Então, concluindo, tá? Desconsiderando então que você já não tem mais problema das crenças limitantes, que já sabe que passa muito dinheiro pela sua vida, que sabe que se você poupar uma parte e que, por fim, se você aplicar isso a uma taxa modesta de 0,6% ao mês, que é mais ou menos 7% ao ano, você precisa então de 360 reais para chegar a R$ 1 milhão. Tá? Esse era o objetivo do vídeo de hoje. Concluindo então, 360 reais é possível sim chegar a 1 milhão. E estamos falando aqui numa conta de taxa de juros reais, tá? A longo prazo, obviamente. Tá bem? Esse era o vídeo. Então espero que ele tenha sido útil, importante, e faça suas reflexões e dê uma exercitada nas crenças limitantes lá com as perguntas que eu fiz. Pode ser que traga algumas respostas muito boas aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!